Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui para mais um vídeo no qual nós estaremos apresentando reflexões doutrinárias a partir de textos literários que estão colocados em contos escritos pelo nosso amigo J. Marques. E o conto de hoje, a história de hoje que nós vamos comentar com vocês, nós vamos falar a respeito da narrativa literária, em seguida faremos algumas reflexões, intitula-se Agente Universal do Amor. Bem, nesse conto é contada a história de um casal chamado Samuel da Costa e Gilda Domingues. É um casal de professores. O Samuel da Costa é professor universitário, a Gilda Domingues é professora de ensino fundamental. Ela dá aula no colégio municipal para crianças de até 10 anos. E o Samuel da Costa é um professor universitário que dá aula em escolas federais e universidades federais. Eles estão casados há 20 anos, são felizes, é um casal que demonstra uma harmonia muito grande. Pode-se considerar que eles estão dentro daquele tipo de casamento de almas afins, que é muito raro, né? A gente sabe que casamento de almas afins no mundo de provas e expiações é muito raro. Geralmente casamento é provacional, é acidental, mas casamento de almas afins, quer dizer, aqueles espíritos que se harmonizam de forma quase absoluta, é muito difícil. Mas a Gilda Domingues e o Samuel da Costa, eles se harmonizavam de forma quase absoluta, né? Logicamente que tinham erros, tinham as suas dificuldades, seus defeitos, mas a nível de conduta, de entendimento entre eles, a coisa era bem tranquila. Bem, então o casal estava há 20 anos, né, de união conjugal, e houve um momento em que tudo mudou. Foi no momento em que a professora Gilda Domingues começou a dar aula para um menino de 10 anos de idade chamado José Bento Ribeiro. Bom, José Bento Ribeiro tinha 10 anos, mas ele era um delinquente juvenil, né? Ou delinquente infantil. Era um menor infrator. Ele tinha uma conduta agressiva, ele andava armado, tinha um canivete que andava com ele. Ele já participava de uma gangue que ficava dentro do colégio fazendo atos ilícitos, e ele era muito agressivo. Então, numa ocasião, ele se tornou aluno da professora Gilda Domingues, e um dia ela estava dando aula de matemática, ele começou a atrapalhar a aula dela. Ela pediu a ele para que saísse de sala, já que ele não queria assistir a aula, né? E estava com atos de indisciplina, ele não quis sair. Ele falou que não ia sair, que ia continuar fazendo o que ele queria, né? Aí ela pegou, achou que tinha que tomar providência. Aí foi na direção do colégio, ligou para o conselho tutelar, pediu a presença de conselheiros na escola. Como esse menino, José Bento Ribeiro, já era reincidente, né? Era um aluno problema, então os conselheiros atenderam o pedido da professora de imediato. Não demorou muito a eles aparecerem lá na escola. Aí eles chegaram, tomaram ciência da situação e resolveram mudar o garoto de unidade escolar. A própria professora falou para eles: olha, é melhor esse menino ir para uma outra unidade, que ele aqui não está se adaptando e ele está se tornando um elemento de desagregação no grupo de alunos. Ele é brigão, ele é violento, ele faz parte de uma gangue, ele está naquela característica de menor infrator. Então é melhor mudar ele de escola. Aí foi o que fizeram. Os conselheiros tutelares comunicaram aos pais dele
que ele ia mudar de escola, porque ali ele não estava se adaptando mais. O que o menino fez? Quando ele soube que foi a professora Gilda Domingues que ocasionou aquela mudança de unidade, ele teve um surto de agressividade, pegou o canivete e esfaqueou a professora no ventre. Pegou o canivete e perfurou o fígado da professora através do canivete. E foi embora, fugiu da escola. Aí a mãe dele, quando soube do acontecido, pegou ele e fugiu do Rio para evitar que a polícia o prendesse e levasse para uma unidade de menores infratores. Aí pegou o garoto, viu que ele estava muito desequilibrado, pegou e levou para o Maranhão. Ela tinha um parente que morava lá no interior do Maranhão, aí levou para lá para ver se o garoto tomava jeito, tirou ele do Rio. E o Samuel da Costa ficou viúvo, ficou muito triste, e o que deu a ele alento foi que o Samuel da Costa se tornou espírita. Então ele se integrou numa atividade na casa espírita. Ele teve orientações de que a morte não existe, que a sua esposa, apesar daquela morte trágica, ela estava ainda viva, ela estava ainda em recuperação, no mundo espiritual, se recuperando daquele trauma, mas que ela não tinha morrido e que eles iam se reencontrar. E ele, alentado por essas informações, consolado por essas informações, ele se tornou espírita, não casou de novo, continuou viúvo, e ele começou a desenvolver uma atividade social na casa espírita que ele frequentava. Ele começou a ser responsável pela coordenação de distribuição de mantimentos para as pessoas necessitadas da casa espírita. Então tinha um cadastro de pessoas que recebiam bolsa de mantimentos, e ele que ficou responsável pela organização dessas bolsas. Ele ficou responsável pela distribuição, arrecadação e organização dessas bolsas. Então, essa atividade social que ele desenvolveu na casa espírita que fez com que ele conseguisse conviver com aquela perda, com aquela dor, com aquela situação de intensa angústia que a perda da sua esposa provocou nele. Ele foi se trabalhando, foi se consolando, se conformando, se resignando, e ele conseguiu se recompor emocionalmente. Mas ele sempre ansiou para receber uma mensagem psicografada da esposa, né? Ele queria ter notícias da esposa, né? Saber se a esposa estava bem, como é que ela estava. E ele sempre ficava naquela expectativa de ter notícias da esposa, né? Através de uma psicografia, e não obtinha essa mensagem. Bem, então passaram-se 8 anos do fato acontecido. Ele já estava viúvo há 8 anos. E até que ele recebeu uma psicografia da esposa, né? Depois de 8 anos, ele aguardando, né, solicitando a espiritualidade, que se fosse possível, que ele queria receber uma mensagem da esposa. Aí ele recebeu a mensagem. Então a mensagem diz o seguinte: a esposa dele se comunicou e falou para ele o seguinte: você precisa se transformar num agente universal do amor, porque reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. No colégio que eu dei aula, estão precisando de professores voluntários para orientar jovens que farão o Enem. Então você vá à escola e integre-se nesse grupo de voluntários. Então essa foi a mensagem. A esposa dele recomendando que ele tinha que fazer um trabalho de voluntariado
voltado para jovens de ensino médio que estivessem se preparando para o Enem. Aí ele, de posse dessa psicografia, ele foi até o colégio. Realmente eles estavam precisando de professores voluntários. Ele era professor universitário, era professor de história. Então ele começou a dar aula de história do Brasil para os alunos. Só que teve um detalhe: no primeiro dia de aula, ele recebeu, estava todo animado, foi muito bem recebido pela diretora, né? Aí ficou assim bem otimista, né, em relação aos resultados daquela iniciativa, mas ele recebeu a lista de presença com os alunos. Aí quando ele leu na lista de presença, estava ali José Bento Ribeiro, que era o aluno que tinha assassinado a esposa dele, estava lá na lista. Ele aí foi perguntar para a diretora: esse José Bento Ribeiro foi aquele que matou a minha esposa? Aí a diretora falou: é aquele mesmo. Ele voltou, a escola voltou para o Rio, ele saiu do Maranhão, voltou para o Rio, a mãe dele veio com ele aqui e ele está disposto a fazer o Enem. Aí ele não conseguiu dar aula. Quando ele recebeu a lista de presença e viu que este aluno estava inscrito, ele desistiu. Falou assim: não vou dar aula não consigo, eu posso me trair as minhas emoções, eu posso ficar querendo me vingar do aluno de alguma maneira, então é melhor eu me afastar, eu vou desistir, não vou fazer isso. Aí ele resolveu que não ia dar aula por causa da presença desse aluno, que ele não conseguia esquecer o que ele tinha feito para a esposa dele, né? Ele era espírita, mas não era espírito evoluído, né? Era uma pessoa que estava se esforçando para melhorar, e não conseguiu. Falou: eu não vou conseguir olhar nem para esse aluno, que eu vou ficar com ódio e vou acabar até fazendo uma bobagem aí, posso querer bater nele ou pegar uma arma, matar ele. Teve aquela recrudescência do homem velho, né? Daquele que segue a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Aí resolveu que não ia dar mais, desistir. Aí ele chegou para os alunos e falou: olha, eu não estou me sentindo bem hoje, eu não sei, eu acho que eu não vou poder dar aula para vocês, porque eu estou com um problema de saúde. E aí saiu, né? Deu uma satisfação lá para os alunos e saiu. Quando ele chegou na casa espírita, né, outra mensagem psicografada, aí falando para ele o seguinte: você só será um agente universal do amor se você der aula para esses alunos. Senão, tudo que você está aprendendo aqui não terá sentido. Você só vai comprovar que você é capaz de ser espírita e ser cristão verdadeiro se você der aula para esses meninos. E principalmente para aquele rapaz que agiu de forma equivocada em relação a nós dois. E ele aí, mesmo assim, com aquela psicografia, ele falou: não dá, eu não consigo. Aí quando ele chegou em casa, ele fez uma prece pedindo à espiritualidade inspiração, que ele realmente não estava conseguindo, mesmo com aquela psicografia da esposa dele, uma segunda psicografia, na qual a esposa dele falava sobre a necessidade dele se tornar um agente universal do amor, envolvendo aquele rapaz, ele não estava conseguindo. E aí chegou em casa, ele orou, fez uma oração pedindo força, né, para poder suportar aquela situação e que a espiritualidade desse a ele um caminho para ele poder conseguir fazer aquela atividade que ele não estava conseguindo. E ele aí teve uma resposta, ele teve um sonho espontâneo. Então, que sonho foi esse? Ele viu, né, uma cidade do interior do Brasil no século XIX, no qual havia um fazendeiro chamado Coronel Bento Almeida. E esse Coronel Bento Almeida era casado com a dona Yolanda Almeida, que era a esposa dele. Então eles dois estavam na igreja
ele viu nesse sonho, né, que aquele casal estava na igreja e no púlpito o padre estava fazendo um sermão que dizia o seguinte: nós cristãos temos que ser agentes universais do amor e por isso nós temos que tratar bem os nossos escravos, porque eles são pessoas que precisam da nossa compaixão. Aí o casal ouviu, né, aparentemente aceitou a recomendação do padre, só que quando eles chegaram em casa, veio uma escrava doméstica pedir clemência a Dona Yolanda. Dona Yolanda e o marido estavam almoçando e chegou a Maria, que era uma empregada, uma negra doméstica, né, uma cativa que fazia serviço doméstico, falando o seguinte, que o filho deles, o filho do casal, né, o senhorzinho João, o filho daquele casal, ele estava querendo violentar a neta dela. A neta dela era uma jovem, era muito bonita, e ele queria violentá-la, queria ter relação sexual com ela à força. E o pai da menina, o Antônio, estava querendo impedir de alguma maneira que isso acontecesse. E o Antônio estava disposto a qualquer coisa, né? Ele estava andando com uma faca na cintura e falou que se o senhorzinho João viesse querer concretizar aquele ato, que ele ia agredi-lo, né? Ia fazer alguma coisa com ele, não ia permitir. Então a Maria expôs a situação para Yolanda, pedindo a ela para que conversasse com o filho para tirar aquilo da cabeça dele, porque ia acontecer uma desgraça. A Yolanda o que faz? Pega uma palmatória e dá um monte de bolos de palmatória na mão da escrava, falando: vê lá se meu filho vai querer se meter com a sua neta, que é uma negra. Nós que somos cristãos, somos agentes universais do amor e nós não agimos dessa forma. O meu filho não age dessa forma. Aí a Maria ficou sem ação, não tinha o que fazer, ficou com a mão inchada de tanto bolo de palmatória. E na semana seguinte, então, aquilo que a Maria previu aconteceu. O senhorzinho João, o filho do casal, né, do Bento Almeida e da Yolanda, tentou violentar a neta da Maria, tentou ter relação sexual com ela à força, e o pai impediu. O pai esfaqueou o rapaz e quase o mata. Ele feriu a ele com uma faca e quase que matou ele, né? E quando a Yolanda Almeida soube do acontecido, o que ela fez? Mandou enforcar o Antônio, que era o pai da garota que ia ser violentada, enforcou ele, enforcou a Maria, que era a avó dela, a mãe do Antônio, e deixou a garota para o filho dele fazer o que ele queria com ela. A garota não, ela não enforcou, deixou lá e ele fez o que ele queria, né? E ficou por isso mesmo. Então ela achou que o correto era esse. E esse foi o sonho que o Samuel da Costa vivenciou. Ele viu isso tudo. E ele ficou sem saber por que ele estava vendo aquilo tudo. Aí quando ele estava vendo aqueles fatos acontecerem, a Gilda Domingues, né, o espírito da esposa dele, apareceu ao lado dele e falou: você é o Bento Almeida e eu sou a Yolanda Almeida. Nós reencarnamos no Brasil no século XX, mas nós tivemos essa passagem no século XIX e permitimos que o nosso filho fizesse um ato ilícito. E aquele Antônio que nós enforcamos é o José Bento Ribeiro, e esse ódio que ele tem instintivo e aquela agressão que ele fez à minha pessoa foi um ato de recordação da vida anterior, no qual ele ficou com muito ódio da Yolanda, não pôde expressar aquele ódio naquele momento. Quando ele me reencontrou, o espírito
eterno, percebeu que tinha ali um inimigo do passado e agrediu. E aí o Samuel acordou. Diante desse sonho, ele aí resolveu dar aula. Ele foi lá, deu aula e ajudou os alunos e não falou para o José Bento Ribeiro, o garoto, ele estava com 18 anos, ele não sabia que aquele senhor era o marido da professora, né? Porque ele tinha fugido do Rio, ele nem viu quem era o pai quem era o marido da professora. Aí o Samuel, fez aquele esforço e deu a aula para ele, né? O menino já estava com uma outra atitude, uma outra postura, já não era mais agressivo, ele estava realmente querendo se mudar, ter uma profissão. Aí o Samuel deu aula para eles e todos foram aprovados na turma, a maioria foi aprovada. E aí no dia que eles foram aprovados, eles fizeram uma pequena comemoração para os professores. E aí o José Bento Ribeiro chegou para o Samuel da Costa e falou para ele: professor, há 8 anos atrás eu prejudiquei muito uma professora que tinha aqui no colégio e eu me culpo por isso. Como é que eu faço agora para me livrar dessa culpa? Aí o Samuel falou para ele o seguinte: torne-se um agente universal do amor, aprenda a secar as lágrimas alheias. Essa é a história. Então vamos agora fazer uma reflexão sobre o que nós falamos. Em primeiro lugar, nós entendermos que o acaso não existe. Logicamente que nós sabemos que quando nós somos atingidos por algum ato de violência, você não pode generalizar e dizer que todo mundo que passa por um ato de violência porque no passado teve problemas reencarnatórios, né? Às vezes você tá reencarnado num mundo de provas e expiações e no mundo de provas e expiações, você está sujeito a de repente ser assaltado ou a tomar um tiro, enfim, né? A ser morto, porque é a situação no mundo de provas e expiações. Mas alguns casos reportam-se, estão ligados a problemas de vidas anteriores, que era o caso da professora Gilda Domingues, né? Então ela foi uma mulher que no passado reencarnatório era uma senhora de escravo. Ela era aquela pessoa que não colocava em prática os ensinamentos da igreja, tratava mal os escravos, e aí ela reencontrou uma pessoa que ela tinha prejudicado e esse ser instintivamente a agrediu porque sabia que estava ali diante de alguém que o tinha prejudicado. Não justifica o que o garoto fez, não justifica o que o aluno fez. Então ele aqui passando pano, dizendo que o garoto está certo de ter esfaqueado a professora porque ele foi agredido por ela anteriormente. Logicamente que ele tinha que se controlar e tinha que fazer tomar uma outra atitude, mas isso ocorre quando você se depara com o inimigo do passado e você agrediu ou você violentou de alguma maneira alguém. Ao você reencontrar esse alguém pode revidar, né? Não é o ideal, mas pode acontecer. E foi o que aconteceu com a Júlia Domingues. Ela desencarnou de forma trágica porque ela tinha infringido as leis divinas numa vida anterior e aí teve aquele desfecho sangrento, né? A gente volta repetindo, estou generalizando, dizendo que todo mundo que passa por problemas de violência ou assalto, não, porque no passado aconteceu, não. Às vezes é um mundo de provas e expiações, a gente está reencarnado nesse planeta, nesse momento, e a gente passa por alguma situação, não necessariamente porque você cometeu um ato ilícito. E o outro item que a gente queria ressaltar é a importância da educação, né? Por quê? Porque a mãe do garoto errou enormemente. Ela não tinha que pegar o menino e levá-lo para o Maranhão. Não tinha que fugir das consequências do que o garoto fez. Ela tinha que ficar no Rio com o menino
tinha que deixar ele receber a punição que fosse necessária para ele refletir e não fugir. Então isso que acontece às vezes com os pais, né? O filho às vezes está cometendo atos equivocados e o pai está passando pano, tá achando que o filho tá certo, não, deixa, coitadinho, ele é uma criança, ele não sabe o que ele está fazendo, o professor que está errado. Não, quando errou, tem que assumir que errou, tem que assumir o erro. E finalizando, a importância da educação, não é? Quer dizer, então, apesar do José Bento Ribeiro ser aquele menino agressivo, houve um momento em que ele se modificou e procurou uma oportunidade de profissão para ter uma outra, a sua vida tem um outro encaminhamento. E aí os educadores, principalmente os voluntários, são muito importantes porque dão ao jovem esse suporte de mostrar para ele que ele tem que seguir um outro caminho, que não é para seguir aquele caminho de equivocado, né? Aquele caminho errado, que tem que seguir um caminho melhor, tem que seguir por um rumo melhor, né? Então fica aí o registro, né, da importância daquele professor, seja ele universitário ou não, que puder de alguma maneira ajudar aos alunos que não têm às vezes a possibilidade de ter um bom colégio, de ter um bom suporte pedagógico, que o professor possa se voluntariar, se integrar em alguma ONG, em alguma instituição que ajude esse aluno a se reequilibrar. E também falando a respeito da importância do espiritismo, né? Ou importância da religiosidade, que no momento em que o Samuel da Costa, né, a esposa dele desencarnou, ele podia ficar revoltado, podia ficar desesperado, podia ficar com aquela visão de querer se vingar, de ficar com ódio do aluno, né? Quando encontrou o aluno, podia querer pegar até matar o aluno, enfim, podia seguir a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E com o espiritismo ele aprendeu que nós precisamos agir de outra maneira. É fácil? Não é fácil você perdoar uma pessoa que te prejudicou, que matou a sua esposa. Não é fácil. Mas também, se ele enveredasse pelo caminho do ódio, da vingança, ia acontecer o que com ele? Ele ia ficar com uma sintonia ruim, ia estar cercado de espíritos menos esclarecidos e não ia conseguir a presença da esposa, que foi aquela que o orientou e lhe mostrou por que ela teve que passar por aquela prova. Então, se ele ficasse com aquele ódio, né, se afastasse de tudo, se afastasse de Deus, dissesse que Deus não existe, que é o que acontece com algumas pessoas, quando passam por determinados problemas, falam, Deus não existe. Se Deus existisse, eu não estava passando por isso. Deus não ia deixar isso acontecer, né? Então, quando o indivíduo ele entra pelo caminho da revolta, ele se afasta de Deus. E os amigos espirituais, às vezes, querem ajudá-lo, estão ali ao lado dele e ele não se permite uma sintonia melhor e fica ali num caminho equivocado. Bom, meus irmãos, então era isso que a gente queria conversar com vocês no dia de hoje, nesse vídeo, que nós pensemos, né, a respeito do que a doutrina espírita nos ensina, e até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe.